Olá, amigos do primeiro ano, tanto A como B. A nossa profunda gratidão por esse espaço onde nós temos o objetivo de facilitar a compreensão no que se refere às aulas de educação física e a partir dos objetos de aprendizagem, que são os objetos de conhecimentos, as habilidades e a unidade temática. Então, uma das nossas unidades temáticas desse primeiro momento de retorno às aulas, tanto pela, pela plataforma online como pela apostila, é auxiliar a compreensão do que é cultura corporal e também auxiliar a compreensão dos 5 campos de temática da educação física: jogos e brincadeiras, esporte, dança, lutas e ginásticas. E o que envolve tudo isso, conhecimento sobre o corpo. Então vamos lá? Nós vamos dar início a Vamos passar em revista brevemente o conteúdo esclarecido pela apostila, sempre relembrando que tal proposta do conteúdo é para que isso possa promover, além da, da introspecção, mas também nos identificar e poder, no limite de nossas forças, aplicar em nossas vidas. Vamos aqui em arquivos, aqueles que não estão tendo acesso à videoaula, têm acesso à apostila da mesma forma. Então, lá na página 32 e 39, no que se refere à educação física, nós conversamos um pouco sobre a cultura corporal capoeira, que a capoeira foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Então, o século XVII a partir de 1600. Aqui nós conversamos um pouco sobre as características, algumas partes técnicas e habilidades desenvolvidas por tal proposta corporal, e também comentamos sobre esses dois tipos de capoeira, os dois principais tipos de capoeira, de Angola e regional. A capoeira de Angola é o estilo original, praticado pelos escravos, e o componente básico desse estilo é a malícia. Enquanto o regional ele tem uma proposta já mais contemporânea, uma proposta do, dos saltos, de golpes, que a, a adição de saltos e algo ligado à ginástica também. Um pouco da origem, da história, que capoeira significa o que foi mata, algumas curiosidades, observamos também músicas que, dentre todas as lutas, a capoeira tem o seu diferencial, porque ela não é apenas a luta em si, não é a proposta só lutar, mas há o envolvimento de letras edificantes, letras que vêm elucidar o seu processo histórico, o seu sofrimento, a sua cultura, as suas relações e também a questão dos instrumentos musicais. E aqui são as atividades. Então, nessa atividade aqui, número 1, o que ele quer saber de nós? É para que a gente assinale a questão incorreta, levando em consideração que o esporte ele faz parte da cultura. E seu entendimento histórico se faz necessário. Então, cultura, o que é cultura? É tudo aquilo que faz parte de nossas vidas. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós nos comunicamos, o que a gente alimenta, como a gente se movimenta, a forma como falamos, os gestos, os atos, a produção artística, a produção corporal, então tudo isso está incluso na cultura. E quando fala cultura corporal, é tudo aquilo que é produzido pelo movimento corporal. Né? Então nós temos aqui a presença da ciência, a ciência validando alguns exercícios que eles possam ser feitos de forma sempre bem orientada. E aqui quero saber de nós qual dentre as questões que está equivocada. Então aqui no início do século XIX, o desenvolvimento da sociedade capitalista tornava cada vez mais profunda a divisão do trabalho e, consequentemente, a divisão entre as classes sociais. Nesse contexto, observa-se também o desenvolvimento do esporte a partir de interesses distintos conforme a classe social. Verdadeiro.
Então, o século XIX é o século onde é o advento da produção industrial, é o advento da, da presença da tecnologia, da presença da renovação da produção de produtos. Letra B. No século XIX, as práticas esportivas não eram organizadas nem tinham regras rígidas, o que possibilitava refletir sobre a estrutura do esporte contestável. Verdadeiro também. Então, como é o advento, então está dando seus primeiros sinais e ainda não tinha instituições já plenamente consolidadas, como, por exemplo, a FIFA, a UEFA, a Confederação de Vôlei, de Basquete, que elas estavam ainda em processo de construção. Letra C. O futebol é o esporte de maior destaque no Brasil, tanto que foi considerado o ópio do povo, uma espécie de contaminação da consciência crítica do ser humano. Verdadeiro também. Então, o futebol é uma das práticas mais realizadas aqui no nosso território nacional. Por outro lado, ele foi considerado como ópio. O que quer dizer isso? Ele, de uma certa forma, quando a gente não nos tornamos espectadores, espectadores críticos, nós ficamos anestesiados. Nós é como se comprasse um produto e não lesse o rótulo. Não lesse lá no rótulo que tal produto é industrializado, que ele é rico em sódio, que ele é rico em conservantes, que ele tem mais química do que os elementos da produção natural. Então, mesma coisa aqui. Então, quando a gente não faz esse processo de reflexão, de analisar criticamente qualquer movimento corporal, ele pode se tornar uma droga. Um exemplo simples, quando a pessoa está sobre os efeitos do álcool, ele fica, de uma certa forma, cego, né? Fica, de certa forma, perde a razão, perde o senso crítico e o senso moral. Letra D. A prática esportiva na escola e sua legitimação tem pouca relação com o desenvolvimento político e econômico da sociedade. Então, aqui, quando a gente observa que a prática esportiva na escola e sua legitimação tem pouca relação, aqui a gente observa que está um equívoco. Vamos pensar bem, né? Então, tudo que a gente faz, há uma relação política, econômica e social. Nada é feito por acaso, né? Para todo efeito tem uma causa. Se o efeito do fenômeno esportivo ele está presente, então a sua causa, levando em consideração os Jogos Olímpicos, é que possamos atrair os melhores atletas a fim de realizar tal proposta educativa. E quando a gente afirma que a partir dessa indagação da questão D, que a prática esportiva na escola, ela não sofre nenhuma relação política, aqui a gente observa o equívoco. Sofre relação, sim, pode sofrer relação de propostas metodológicas no campo da educação, no campo da pedagogia, no campo do esporte ou dentre outras áreas. E letra E, o futebol praticado na várzea e na rua por comunidades locais pode contribuir para a organização política dessas comunidades, bem como tem papel importante na superação de suas dificuldades, potencializando a intensificação de laços culturais próprios. Verdadeiro, né? Então, um exemplo simples, em muitos bairros aqui de nossa cidade, ou da cidade onde você mora, a gente sempre vê algum campo de várzea, um campo bem simples, né? E as pessoas vão lá, brincam, jogam, se relacionam, e isso intensifica o fortalecimento dos laços culturais com os vizinhos, com aqueles que moram na comunidade. 3. Considerando o contexto da pandemia do coronavírus, você acredita ser possível praticar atividades sem poder sair de casa? Aí é uma resposta pessoal. É possível? É possível. Quais atividades a gente pode fazer dentro de casa? E a 3 está pedindo para que a gente elabore um cronograma de atividades que uma pessoa em condições normais possa cumprir. Aí vocês vão colocar que atividades e qual o objetivo dessa atividade. Aqui na 3, gente, aqui está nos oferecendo a compreensão de que quando a gente desenvolve o autocuidado, o autoconhecimento, a promoção de valores, nós estaremos aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, caminhando sobre a verdadeira proposta
do que é saúde. Que saúde não é apenas a ausência de doença. Eu não estou doente do corpo, fisicamente, mas as minhas emoções, os meus pensamentos estão doloridos, frágeis ou doentes. Então, saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é esse movimento virtuoso aqui, ó. Há uma conexão social, mental, físico, que vai promover o bem-estar e que vai gerar a saúde. Então, é esse convite. E nos oferece aqui no final algumas atividades que a gente pode realizar em nossa casa, sempre respeitando o limite de nossas forças, com o intuito de fortalecer a nossa saúde. Aqui nós temos alguns alongamentos, a gente pode, caso você sentir dificuldade para lembrar de algum alongamento, recorre ao material, à apostila, que vai ajudar bastante, né? Ajudar a fortalecer a nossa saúde. A questão 3, para refletir, diz assim: em tempos de Covid, você tem se preocupado com a sua saúde e realizado o autocuidado? Quais ações você realiza no cotidiano? Então, novamente, uma questão pessoal, que vocês vão responder de forma individual. E aqui no outro material, na segunda parte do material, que é da página 55 a 57, o que nós temos? Aqui vai nos trazer 2 casos da proposta terapêutica da ética e da moral para a prática esportiva ou para a cultura corporal do movimento. No primeiro caso aqui nos conta a história de um jogo de futebol onde um jogador havia colocado a bola para fora porque havia se machucado, problema físico. E para reiniciar a partida, a outra equipe ela chutou a bola, devolveu a bola para a outra equipe, mas ele chutou de forma muito forte, com força, e acabou fazendo o gol. E o técnico da outra equipe, da equipe que fez o gol, solicitou aos jogadores que permitisse que a equipe que sofreu o gol de forma inadequada, no sentido do campo da moral e da ética, permitisse que eles fizessem o gol. No segundo caso, nós temos um exemplo inadequado e infeliz quando não recorremos à lei da justiça, à lei do amor e à lei da caridade, ou seja, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Esse é um caso verídico, um fato que aconteceu no Campeonato Brasileiro de Futebol em 2005, onde um juiz, de forma menos feliz, se valeu da sua autoridade e acabou manipulando alguns jogos, e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo determinou que esses 11 jogos fossem anulados, levando em consideração que eles haviam sido manipulados por sites de apostas. Então nós temos 2 situações distintas e que nos convida, em todo caso, em todo momento, na dúvida, a gente interrogue as nossas consciências. O que eu vou fazer agora é bom para o outro? Vai fazê-lo ser uma pessoa melhor? E aqui na questão 18, ele quer saber o que de nós, né? Pergunta, nos traz um pequeno texto falando dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e que cada um deles revive valores morais. Então, os Jogos Olímpicos, a questão da amizade, a excelência e o respeito, e o Paralímpico, determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. E aqui é que ele pede, então, no contexto das aulas de educação física escolar. Então, imagine você lá na escola. Imagine nós lá na escola. Os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega... Então, ele vai trazer situações aqui, lembrando em consideração que esses 2 devem estar de forma unificada. Por exemplo, letra A. Então, é quando o colega apenas procura entender o próximo. Então, se ele procura apenas entender o próximo, a gente vai estar valorizando apenas um valor olímpico. Não é essa a questão. Apenas fazer com que todos possam ser iguais, só nesse aspecto, apenas dar o melhor de si na vivência de diversas atividades relacionadas, é um aspecto representado nos valores olímpicos, mas devemos lembrar que somos convidados a recorrer aos valores paralímpicos. D. Manifesta a habilidade de enfrentar dor, apenas isso? E a letra E, vamos pensar lá na letra E. Incluir em suas ações o fair play, então olha aqui, ó. Então pode ser identificado quando o aluno inclui em suas ações o fair play,
Muito bem, então o fair play vai atender tanto olímpico para olímpico, a honestidade tanto olímpico para olímpico, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, aqui na questão do paralímpico também olímpico, o conhecimento dos seus limites, a valorização da sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Então, questão certa, letra E. E aqui no final, meus queridos, novamente, vem nos convidar a, a realizar tal atividades em nossos lares, levando em consideração que é muito importante a gente nos presentear com momentos de onde a gente faz esses instantes de espairecimento da mente, esses instantes de relaxamento mental, de conexão conosco mesmo, para, para mantermos um equilíbrio, a saúde do coração, a saúde das emoções e prosseguir com as nossas, com os, com os nossos com as nossas experiências exitosas e experiências desafios. Muito obrigado por cada um que estão acompanhando as nossas aulas. Votos de gratidão e qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estamos à disposição. Tá bom? Muita paz.